Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Algumas coisas que eu aprendi como revisor de textos ao longo desses 10 anos de trabalho. Uma coisa muito importante que eu sempre vou levar em relação à profissão é que a prática leva ao aperfeiçoamento. Isso, para mim, é fundamental em relação à revisão. Uma outra questão, eu aprendi a me planejar muito bem financeiramente desde que eu me tornei revisor de texto, porque os ganhos não são os mesmos todos os meses, então eu aprendi a pensar, a fazer um planejamento financeiro e a pensar o meu dinheiro anualmente e não mensalmente. E isso não é uma coisa que muitas pessoas fazem. Então, eu não fico muito desesperado nem estressado quando ocorre de um mês o meu rendimento ser mais baixo do que em outro, ou até se acontecer de em algum mês eu não ter cliente algum, ou até acontecer uma crise como o coronavírus, né, o coronavírus aí, e, e uma coisa que ninguém espera e afetar todo mundo e isso chegar até a mim. Né? Uma outra coisa, mesmo que você seja muito profissional na área de revisão, como eu, tenha uma formação bem específica, você vai ter que ler o texto de novo do cliente mais de uma vez, porque e voltar e verificar o que você fez e verificar novamente o texto. Isso é fundamental. Isso é fundamental mesmo, porque há uma carga muito grande das pessoas sobre o revisor. Então, como se a gente fosse o martelo final, né? Então, é preciso tomar esse cuidado, ter essa delicadeza, principalmente com ortografia e gramática, e inclusive verificar de novo o que foi feito. Então, pelo menos dois olhares e uma checagem final do que foi feito é importante para toda a revisão, né? Eu também descobri que revisar texto é uma coisa que eu não consigo viver sem. Se eu passo alguns dias sem revisar, eu já começo a ficar um pouco, né? E eu gosto muito de trabalhar com isso, muito mesmo. As pessoas concebem revisão como um processo de conferência, de checagem final. Isso foi algo também que eu aprendi como revisor. Mesmo que revisão não seja isso. A revisão ela é um processo recursivo. Isso significa que ela pode ser feita a qualquer momento do processo de redação. Só que isso tem um preço, né? Se você pede uma revisão na metade da redação do texto e você ainda vai escrever mais e depois manda o texto de novo, vai ter um custo adicional, né? A revisão, eu disse isso, né, que ela pode ser realizada em qualquer etapa do, do serviço, né? Eu também posso dizer para vocês, com todo esse tempo de experiência, não faz muito sentido revisar mais do que 30 páginas por dia. Eu não gosto de um mesmo texto. Isso não é legal, inclusive para a saúde do revisor. Publicar um livro é um processo muito demorado e complexo. Eu aprendi isso também como revisor, porque eu trabalhei na publicação de muitos livros, e em alguns o período só de revisão e de ajuste final para publicação demorou pelo menos 8 meses. Vai e vem, diagramação também do material, um vai e vem do texto, assim, uma coisa muito, muito fora, muito complexa. E ganhei muita experiência trabalhando com isso. Eu também aprendi que é muito mais agradável, pelo menos isso é uma perspectiva muito minha mesmo, prestar serviço para pesquisadores intelectuais
do que para o governo. Não gosto muito, ou até para algumas empresas. Me descobri com o meu público mesmo, né? Eu sou pequeno como revisor, atendo as pessoas, não atendo tanto empresas. Atendi um período muito empresas, mas hoje não. São mais pessoas, e são pessoas que precisam do meu serviço, porque essa é a minha função, é ajudar, né? Eu não sou aquele tipo de revisor, eu prefiro revisar texto acadêmico, mas qualquer tipo de texto, por uma especificidade de eu gostar de ciência e de eu já ter sido pesquisador e de eu poder trazer muita contribuição como revisor para o texto científico. Mas eu não sou aquele tipo de revisor elitista que vira e fala assim: não, eu só reviso texto, eu prefiro revisar textos de doutores e não sei o quê, porque aí o texto chega um pouco mais e aí até eu cresço com isso. Não, gente. Eu, a qualidade do pode ser qualquer qualidade, né? No meu papel, todo texto precisa de ser revisão, precisa ser revisado. E, e é claro que quando o texto não tem tantos problemas, eu tenho um pouco menos de trabalho. Mas isso não deve ser observado para a revisão em si dessa maneira. Se o seu texto chega com má qualidade, significa que você não redigiu um bom texto. E aí quem perde com isso é você, né? E, inclusive em relação ao próprio serviço, porque há limites para o olhar do revisor. Então, se o texto, o trabalho foi bem feito, o texto está bem redigido, o revisor vai poder esgotar o olhar dele e você terá uma versão ainda melhor, né? Agora, se o trabalho tem muita poluição, tem muitos problemas, e você manda para revisão, o revisor vai enviar uma versão melhorada. Mas essa versão, ela vai ficar um pouco limitada. Por quê? Porque você não desenvolveu um bom trabalho. Uma outra coisa, eu descobri que eu prefiro revisar dissertações de mestrados. É o gênero que eu mais gosto de revisar. Eu fico sempre empolgado quando eu vou abrir uma dissertação de mestrado e revisar. Eu gosto muito mesmo. Eu gosto de ler, eu gosto de verificar a ocorrência dos vocábulos na redação de uma pessoa em relação ao tema. Eu gosto de observar recorte temático, problema, tipo de pesquisa que foi utilizada, de ler a metodologia. Se houver análise de dados, uma sessão no trabalho, eu gosto de ler, observar os métodos em diversas áreas. Eu acho muito legal. Eu já revisei mais de 100 mil laudas de diversas áreas. Eu trabalho com principalmente textos acadêmicos. Então, para mim, isso é uma coisa muito bacana. Eu gosto de trabalhar com isso. Trabalhar em casa é, é um. Você precisa se reinventar todo dia para trabalhar em casa, porque você perde um pouco o contato social cotidiano. Trabalhar com um notebook e não utilizar mouse pode gerar alguns problemas nas suas articulações, nos dedos. Uma outra coisa, cada serviço constitui um valor, não é tudo que é revisão, é preciso definir o que é revisão e que o cliente também saiba o que é revisão, para que ele saiba o que ele está contratando, né? E eu também aprendi que eu sou muito mais valorizado como revisor, infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas isso é verdade, do que como professor no Brasil. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.